Um Vasco da Gama 0, uma partida muito bem disputada, com as duas equipes criando situações, o Vasco fazendo um jogo muito bom, uma boa partida do Vasco, mas a vitória do Flamengo por 1-0 com o gol do Gerson no segundo tempo, o que reduz aí a desvantagem do Flamengo para o líder do campeonato, Botafogo, para 9 pontos. Né? O Flamengo momentaneamente na vice-liderança, até que o Bragantino enfrente o Fluminense, podendo o time paulista recuperar essa segunda posição, dependendo do resultado dos jogos daqui a pouco contra a equipe que é finalista, né, da Libertadores, que é o Fluminense. E a gente vai conversar sobre isso nessa live aqui. Daqui a pouco teremos também a coletiva do técnico Tite. Você vai chegando, vai dando aqui o seu like, vai participando com a gente. Hoje tivemos uma informação também importante. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, com os detalhes sobre a renovação do Bruno Henrique por 3 anos, né? 3 temporadas de novo contrato para o atacante, que hoje fez uma partida razoável, né? Inclusive, o gol da vitória saiu depois que ele foi substituído, né? Uma jogada pela esquerda com o Gabriel, o Gabigol, atuando pelo lado esquerdo, né? Geralmente ele entra pela direita, mas o Luiz Araújo por aquele lado, o Gabriel pela esquerda, ele cruza, a zaga do Vasco rebate, e o Gerson, que já havia iniciado até a jogada de ataque, acaba finalizando o rasteiro no canto esquerdo do Léo Jardim para fazer o único gol do jogo. Eu acho até que o empate seria um resultado mais justo, pelo que foi o jogo. O Vasco criou situações claras de gol, o Flamengo também teve oportunidades. No primeiro tempo, o Flamengo mandou bola na trave, no segundo tempo, o Vasco foi à frente. Foi um time bem corajoso, uma atuação muito boa do Vasco, que eu acho que valoriza essa vitória do Flamengo, num dos clássicos mais equilibrados entre Vasco e Flamengo dos últimos tempos. Porque, em geral, mesmo alguns jogos aí que o Vasco venceu, como na Taça Guanabara, com aquele gol do Puma Rodrigues, acho que o Vasco não fez um jogo tão bom como hoje. O Vasco é um time hoje mais forte, fez contratações, um bom técnico, um bom trabalho, e está na zona de rebaixamento de novo, muito em função daquele período péssimo que foi o primeiro turno. O Vasco iniciou essa rodada como um dos 3 melhores times do segundo turno, mas poderia ter uma campanha melhor, não fosse o início tão ruim. Então, eu vejo que o Vasco consegue aí uma atuação boa, que não resolve o problema, né? Ele volta para a zona de rebaixamento, mas acho que com possibilidades muito grandes até de conseguir escapar da queda para a segunda divisão pela qualidade do que vem apresentando. Nesse segundo turno, a classificação tem, nesse momento, com a rodada incompleta, o Flamengo é o time que mais pontuou no segundo turno, 18, o Bragantino 17, vai jogar com o Fluminense daqui a pouco, o Bahia 16, o Atlético Mineiro que perdeu para o Cruzeiro 16, o Bahia venceu o seu jogo contra o Fortaleza também tem 16, o Vasco tem 14, o Atlético Paranaense que empatou com o Botafogo tem 14, o Santos que perdeu de 7-1 para o Inter tem 7-1, tem 12, o Botafogo tem 12, que empatou também, o Inter foi a 11, São Paulo 11, então o Flamengo será pelo menos o segundo colocado, né, do retorno ao final dessa rodada. Se o Fluminense empatar ou perder, ou vencer, aliás, o Bragantino, o Flamengo será o time de melhor campanha do retorno ao final. Ou seja, começou a rodada, o Vasco era um dos melhores do retorno, termina com o Flamengo sendo momentaneamente o melhor, mas o Vasco faz uma campanha boa no segundo turno. E o jogo foi um jogo bem mais difícil do que vários outros confrontos recentes entre os dois grandes rivais, quando o Vasco estava muito enfraquecido, e o Flamengo até venceu alguns jogos com facilidade. Vídeo o primeiro turno, que fez 4-0 no primeiro tempo, ainda era o time do técnico Maurício Barbieri, o Vasco muito enfraquecido, né? E mudou não só de técnico, como também contratou jogadores e mudou bastante o seu perfil de elenco, o time do Vasco, que consegue aí apresentar o futebol bem melhor, e hoje acabou ficando aí nessa derrota, mas fazendo um bom jogo do Vasco, que acaba perdendo com um gol no segundo tempo marcado pelo Gerson, numa jogada que teve a participação do Gabriel, cruzando até a rebatida da defesa vascaína. Você vai dando like para aumentar a nossa audiência, daqui a pouco o Tite vai falar e nós vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico do Flamengo. Você pode também se inscrever no canal, se você não for inscrito, e, evidentemente, apoiar o nosso clube de membros do youtube.com/Mauro César. Todos os links aqui na descrição do vídeo para você se inscrever no canal, participar do clube de membros, se inscrever também no nosso canal de cortes, que tem o melhor das nossas lives, os melhores momentos dessa live que está só começando, você encontra amanhã, segunda-feira, no nosso canal de cortes e tudo mais. O Braz dizendo aqui que o Braz que não é o Braz dirigente. Ótima escalação para a partida, só faltou colocar o Wesley no banco e dar uma chance para o Mateuzinho ou Varela. O Wesley tem muito que aprender, não faz cruzamento, não consegue fazer uma boa marcação. Essa reclamação do Braz é muito comum entre torcedores do Flamengo.
O Rodrigo Pantoja, também com a gente, falando que a defesa jogou bem. O Daniel Ribeiro, Cebolinha não quer mais jogar futebol. Acho que ele entrou na parte final do jogo, assim, não dá para avaliar muito o desempenho por esses minutos que esteve em campo, acho eu. Valdeir Lucena, o Eric Acioli, criticando também o Wesley, o Felipe Gerolimic, empolgado com a vitória do Flamengo, e o Daniel Ribeiro dizendo que o Flamengo precisa de laterais para o próximo ano. José falando que o Vasco sempre fica em segundo, o Felipe novamente aqui falando da vaga na Libertadores. O Flamengo vai caminhando bem para essa conquista de uma vaga na Libertadores, porque abriu aí uma vantagem interessante em relação a alguns adversários, porque o Grêmio, por exemplo, que é o adversário de quarta-feira, e não terá o Luiz Soares, que está suspenso. O Grêmio perdeu mais um jogo, né? Foi derrotado pelo São Paulo, e o Flamengo abriu uma vantagem boa em relação ao Grêmio. Então, são adversários importantes que estavam ali juntos com o Flamengo no final de semana passado, que hoje a coisa já mudou, né? A coisa já muda bastante no pós-data FIFA, né? Essa volta do futebol depois da data FIFA, o Flamengo já abrindo vantagem em relação ao Grêmio, que ficou um bom tempo à frente do próprio Flamengo. A gente está aqui de olho aqui, porque o Tite vai falar daqui a pouco, né? Então, estou aqui atento para as imagens da Flá TV, porque a qualquer momento o técnico vai falar e a gente quer, evidentemente, acompanhar aí a entrevista coletiva do Tite, saber o que ele vai falar sobre esse jogo. Eu achei que o time, de novo, né, como é comum nos times desse treinador, é um time mais seguro defensivamente, que ele não sofre tanto, né, quando o adversário aperta, cria situações, e, ao mesmo tempo, um time eficiente nas chances criadas, né? Não criou tanto e venceu o jogo. É um Flamengo muito distante daquilo que o torcedor espera ver, mas também eu acho, sinceramente, não dá para esperar que em 2 jogos, técnico algum mude tão radicalmente o perfil da equipe e transforme o Flamengo numa equipe que joga um futebol competitivo, mais vistoso, de maior imposição. Acho que não há tempo para isso. É uma coisa de cada vez, né? Acho que as coisas são bem aos poucos. Eu acho que já houve progressos, mais equilíbrio, mais segurança, menos instabilidade, mais capacidade de suportar pressão no momento que o adversário agride. O Vasco hoje incomodou bastante o Flamengo, mas o importante é que o time mostre progressos, né? Pouco a pouco ele possa evoluir, mostrar evolução, mostrar algo mais. Eu acho que não dá para ter pressa também, querendo tudo ao mesmo tempo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí é iludir o torcedor, adotar um discurso de que, não, já tem que jogar mais. Assim. O Vasco já tem, bem ou mal, embora o elenco do Flamengo tenha mais qualidade nos seus jogadores, o Vasco já tem o mesmo técnico há mais tempo, já é um trabalho mais consistente do técnico Ramon Dias, que é um bom treinador, né? E o Vasco é um time que não se acovarda, é um time corajoso, é um time que vai à frente, é um time que ataca, é um time que agride, é um time que busca o gol. O Renato Martins